Olá, meu nome é Carlos Dias e é preciso falar o óbvio. Dentro do cristianismo, não há espaço para racismo. Eu sou Ellen Rayane e a feminilidade que te vendem tem cor. Meu nome é Gabriela Cunha e a igreja precisa falar sobre racismo. Eu sou Matheus Jacinto e hoje eu vim aqui para escutar. Bom, hoje nós estamos aqui com a Jacira Monteiro, ela é escritora e a gente se inspirou em convidá-la a partir do livro dela que foi publicado, O Estigma da Cor, e nós vamos tratar um pouco sobre isso, sobre racismo no contexto do cristianismo. Vamos escutar agora rapidamente o texto da abertura. A doutrina da Imago Dei é, portanto, a fundamentação para a luta contra todo tipo de injustiça que acontece aos seres humanos. A lógica é muito simples. Nós devemos condenar o machismo, pois tira a dignidade da mulher, ferindo a imagem e semelhança de Deus. Nós devemos condenar a pobreza, pois tira a dignidade do sujeito, ferindo a imagem e semelhança de Deus. Nós devemos condenar o racismo, pois tira a dignidade do indivíduo, ferindo a imagem e semelhança de Deus. E assim por diante. Portanto, a doutrina da Imago Dei é a doutrina base para compreendermos que cada ser humano, por ser imagem e semelhança de Deus, possui valor e dignidades que Deus criou para cada ser de forma singular, e deu a todos valor e dignidade. Devemos, portanto, silenciar nossos preconceitos e dar o devido respeito que cada ser humano merece, por causa de ser imagem e semelhança de Deus. Pronto, escutamos o texto da abertura e vamos conversar um pouco agora. A gente queria que a Jacira se apresentasse, falasse sobre ela mesma, sobre a sua trajetória de vida e de fé. Oi, pessoal, meu nome é Jacira Monteiro. Muito obrigada pelo convite ao pessoal aí dos Macabeus para estar aqui conversando com vocês. Muito honrada de estar aqui com vocês. Eu sou natural de Guiné-Bissau, um país do continente africano. Moro aqui no Brasil desde os 7 anos, vim com os meus pais para cá. E eu sou da Igreja Evangélica Batista de João Pessoa, moro em João Pessoa, na Paraíba. E é isso, estou aqui muito animada para poder conversar com vocês. A gente te chamou por conta do seu livro, né? O Estigma da Cor. Você vê a sua atuação nas redes sociais, seu livro também. A gente queria que você falasse um pouco sobre o seu livro, qual foi a sua inspiração para ele, né? Sim, eu escrevi o livro O Estigma da Cor, que foi lançado pela editora, publicado pela editora Quitanda, uma editora de São Paulo, uma editora cristã de São Paulo. No ano passado, nós lançamos o livro em novembro, no Dia da Consciência Negra. Dia 20 de novembro, nós fizemos o lançamento do livro, O Estigma da Cor, e eu escrevi ele porque eu vi uma necessidade dos cristãos falarem sobre esse tema, sobre o racismo à luz da Bíblia, né? Esse é um assunto que muitas das nossas igrejas evitam, né? E eu acredito que esse assunto vai além de espectros políticos, vai além de um olhar apenas político, mas que pode-se ter também um olhar a partir de outras fontes, né? E existe a fonte bíblica para se olhar esse assunto, e por isso que eu escrevi o livro, analisando à luz da Bíblia, à luz dos ensinos cristãos, à luz da ética de Jesus, né? Como é que nós podemos interpretar o racismo. Isso é muito interessante mesmo, porque no contexto do cristianismo, muitas vezes a gente esquece dessas pautas sociais e a gente relega essas pautas sociais a grupos políticos, como se isso fosse problema dos grupos políticos e não um problema nosso. E eu acho interessante até, eu estou até pulando um pouco o tema aqui, mas eu achei muito interessante no seu livro, quando você fala do Caim, e de quando Deus questiona ele onde está Abel, e ele responde a ele que acaso sou eu guarda do meu irmão, como se ele realmente se eximisse da responsabilidade. Ele diz, não tenho nada com isso, e isso é muito o que os cristãos fazem em relação a muitos assuntos sociais, mas especialmente esse do racismo. É como se a gente dissesse, eu não tenho nada com isso, deixa que os outros lidem com isso, ou ignora o problema, como se ele não existisse, fazer de conta que não existe, como muita gente disse que não existe mais racismo na nossa sociedade, ou meio que diz que os outros já estão lidando com isso e a gente não tem que fazer nada.
Perfeito, né? Essa terceirização da responsabilidade é o que eu chamo ah, da síndrome de Caim, né? É você simplesmente agir como Caim e dizer que não é o responsável pelo seu irmão. Às vezes a gente terceiriza a responsabilidade, né? Jesus Cristo falou que, ele explicando para Nicodemos quem era o seu próximo, diz que contou a parábola do bom samaritano, né, demonstrando que o próximo é quem está precisando de nós, né, a pessoa que está junto a nós, que precisa da nossa ajuda, que a gente deve, né, ajudar as pessoas, a gente deve se comparecer, ter misericórdia das pessoas. Então, todas as vezes que alguém não observa, né, a realidade de uma outra pessoa, que não se compadece, que não tem misericórdia, a gente está agindo como Caim, né? A gente não está considerando a dor do outro, e assim a gente está relegando, né, colocando em segunda esfera, né, a realidade do outro, né? Então, essa coisa de dizer, eu não sou responsável pelo meu irmão, eu não preciso me importar com a dor dessa pessoa, eu não preciso levar a sério o que essa pessoa, a situação dessa pessoa, é agir como Caim, né? O que eu coloco no meu livro como a síndrome de Caim. Sim, isso é uma realidade que a gente, quando vai pensar na diversidade das raças, na diversidade da criação em geral, é, eu não sei, é uma coisa assim que você também falou no livro sobre como a gente, uma das formas de lidar com essa questão do racismo, às vezes a gente só quer dizer que todo mundo é igual e que eu não vejo cor, eu vejo a pessoa que está por trás de você, etc. É como se a diversidade não fizesse parte do próprio projeto de Deus. Quando vai falar de criação, ele criou as coisas de maneira diversa, isso teve um propósito, isso não é por acaso, e que afirmar a identidade daquelas pessoas, afirmar aquela diversidade de cada um de nós, de nossas individualidades, isso não é dizer que nós, tipo assim, é aquele afirmar que nós somos diferentes, mas que esse diferente é um diferente bom, e que nós somos iguais em importância para Deus, e que todas as etnias refletem a imagem de Deus de igual forma. Perfeito, perfeito. Essa coisa de achar que esquecer as diferenças vai resolver o problema é uma das maiores mentiras que as pessoas acatam, né? Não é verdade. Na verdade, quando a gente esquece que existem realmente diferenças, a gente só está prejudicando ainda mais as condições das pessoas que são subalternizadas, né? Porque a gente deixa de visibilizar, a gente deixa de enxergar por inteiro a situação dessas pessoas. Então, a diversidade criacional, né? Deus fez as coisas diferentes porque era o propósito dele. Deus não erra em seus propósitos. Segundo as Escrituras, Deus não erra em seus propósitos. Então, o Senhor fez as pessoas diferentes, o Senhor fez todo o cosmos de forma diferente para a glória dele, para manifestar a glória dele das formas a partir da criatividade dele, né? Então, é importante a gente ver, sim, as diferenças que existem na sociedade, inclusive como um meio de visibilizar essas pessoas, como um meio de particularizar quais são as diferenças que existem entre as pessoas e assim oferecer ajuda, oferecer misericórdia, oferecer compaixão a partir da realidade, da vivência, da necessidade da pessoa. Sim, é verdade. A diversidade ela faz parte dos planos de Deus e como eu vou falar de criação mesmo, você também tratou no livro sobre fazendo uma comparação, né, com a criação, com a harmonia da criação e na ideia inicial do plano de Deus, se aqui a gente pode colocar assim, comparando com o pecado original, e eu achei que você fez uma análise diferente, criativa, falando do desenho da Disney, do Rei Leão. Se você pudesse explicar um pouquinho isso para quem está escutando. Sim, o desenho do Rei Leão é um desenho muito conhecido, né? Aqui no Brasil foi exibido várias vezes e tem um pulo do gato aí, né? Com relação à música que o Simba aprende dos seus novos amigos, né? O Timão e Pumba, que eles ensinam o Hakuna Matata, né? Quando se canta essa música, todo mundo conhece, né? Todo mundo conhece essa música do Hakuna Matata. Sendo que o que o Timão explica para o Simba é que o Hakuna Matata significa viva despreocupado.
Então, não se importe com as suas ações, não se importe com o amanhã, não se importe com as coisas, viva despreocupado, faça as coisas da forma como você quiser. E isso, na verdade, é um convite ao niilismo, de que as coisas na vida, né, nas coisas não existe um propósito, e também é um convite ao egoísmo, né? Concentre-se em si mesmo, concentre-se no que você quer, concentre-se, é uma egolatria também, um egoísmo, uma egolatria, concentre-se no que você quer e não se importe com os outros, que é justamente o contrário da vida comunitária que a gente encontra nas Escrituras, porque Cristo morreu para convergir em si uma igreja, né? Para criar uma igreja santa, imaculada, e a partir dessa igreja nós iríamos, né, ser luz para as nações e assim pregar a palavra do Senhor até que o reino do Senhor o reino de justiça fosse estabelecido. Então, todas as vezes que a gente considera o niilismo, todas as vezes que se considera a vida autocentrada, nós estamos indo de encontro à vida comunitária que é prescrito nas Escrituras. Então, a teologia do Rei Leão, né, que foi como eu coloquei o capítulo 1, é justamente isso. É essa coisa que foi ensinado para nós, não apenas em Hakuna Matata, mas que é ensinado em vida, de que nós devemos viver despreocupados, que a gente deve viver para agradar os nossos desejos e não para servir aos outros. E isso é justamente o contrário do ensino de Jesus Cristo. E partindo agora para falar sobre a questão das escrituras e tal, nós sabemos que a Bíblia conta uma história muito grande, em vários lugares diferentes, né? Na Palestina, no Egito, na Babilônia. A gente queria saber sobre a diversidade étnica entre esses povos, porque é vendido, é imaginado que Jesus e os apóstolos, eles eram homens brancos, loiros, ou que personagens, até Adão e Eva, são imaginados como brancos e loiros. Não sei se você já viu, mas já teve gente perguntando para pastor, se Adão e Eva eram brancos, de onde vieram os negros? A gente precisa esclarecer a diversidade entre as etnias que está presente nas escrituras, né? Eu queria que comentasse sobre isso, e dando ênfase também aos personagens negros que podemos encontrar ao decorrer da leitura bíblica. Houve a europeização, digamos assim, né, das escrituras, né? Então, o embranquecimento, né, onde todos os personagens são vistos como brancos, né? Se retira a questão étnica de cada pessoa, né? Tanto que a confusão com relação a Jesus Cristo mesmo, né? Algumas pessoas colocam Jesus Cristo como branco, de olho azul, de cabelo loiro, e essa é a forma como a indústria, né, cinematográfica coloca Jesus Cristo. Então, as pessoas têm essa figura caricata de Jesus e retira-se justamente a identidade de Cristo, a identidade étnica de Cristo, porque Jesus era judeu. Jesus veio à Terra, né, como judeu. Então, é importante retratá-lo como um judeu. E os personagens bíblicos, né, Abraão estava em Ur dos Caldeus, né, Moisés, ele era um egípcio, ou melhor, ele viveu entre os egípcios, né, mas ele também nasceu ele era um hebreu, né, ele era do povo de Deus, descendente de Abraão, dos cristãos primitivos, eles eram judeus, né, depois eles se tornaram cristãos, né, mas eles eram da etnia judia. Então, tudo isso é muito importante de se perceber, né, de ter um olhar atento quando a gente vai lendo as escrituras, para a gente não olhar como se simplesmente todos fossem brancos. Um exemplo interessante e clássico é com relação ao Moisés, de quando ele toma uma esposa para si e que ela era africana, ela era negra. E aí o Midian
e Arão têm preconceito racial com relação a essa mulher. E aí, Deus castiga, né, Midian com lepra, justamente para demonstrar, né, o desgosto dele com toda esse preconceito, essa discriminação que há entre os povos. Mas olha só que interessante, se a gente olhar segundo esse olhar embranquecido das escrituras, olhando como se todos os personagens fossem brancos, não vai se entender o porquê que houve esse preconceito racial, porque muitas das vezes a esposa de Moisés é retratada como branca, né? Então se esquece essa realidade dos locais realmente onde essas pessoas estão. E isso tem a ver justamente, como eu falei no início, com essa visão europeia do mundo, né, em que as pessoas inteligentes, as pessoas cultas e etc., tudo vieram da Europa, então muitas das vezes as pessoas têm essa dificuldade de considerar que em África, que povos africanos também estão na Bíblia, que Jesus andou por Egito e Egito fica na África, que Jesus não é branco de olhos azuis, enfim, todas essas questões são um pouco difíceis de se perceber, e nisso também a gente percebe a questão do racismo, né? Que as pessoas têm essa debilidade de ver Deus também convocando o povo de Deus, entre o povo de Deus, pessoas pretas, pessoas negras, pessoas africanas, para que eles integrem no reino dele. Então, é uma questão realmente de estudo, né? Não tem para onde correr, de estudo, de olhar atento, porque Deus não convoca europeus, povos brancos, somente para estarem compondo os personagens bíblicos, né? Deus chama povos de todas as tribos, línguas e nações. E é importante que a gente tenha um olhar atento para a gente não cometer injustiças. Você falou aí também sobre essa questão de povos, línguas e nações. Eu lembro em desenhos, em filmes e tal, até quando vai mostrar o juízo final, aí fala, né, que são povos, línguas e nações, né, e aí mesmo assim a representação que a gente tem do povo é um povo branco, da mesma forma. Pelo menos em desenhos animados, que na minha infância, no meu crescimento, eu sempre tive muito contato, mas é sempre realmente impondo essa questão de que sempre eram pessoas brancas. E a gente vai ter, no máximo, pessoas viajando um pouco com a ideia de personagens negros na Bíblia, quando vão impor uma questão racista, que é quando, sei lá, vão dizer que o Cã, o filho de Noé, era negro e por isso ele foi amaldiçoado, porque viu o pai e a maldição dele foi ficar negro, ou a ideia da marca de Caim, que a marca de Caim foi também ficar negro. Então traz personagens bíblicos, nunca colocam personagens bíblicos em destaque, como o próprio Moisés, que foi tido como egípcio, viveu como egípcio, e a gente sabe que o Egito fica na África. Já existe um embranquecimento do Egito, em geral, na mentalidade popular, mas na mentalidade cristã isso reforça com a ideia de Moisés, que até mesmo quando ele encontra com a Séfora e com os familiares dela, eles dizem que eles encontraram um egípcio, porque ele se vestia como egípcio e aparentava ser egípcio. Então há uma grande probabilidade de Moisés ter sido negro, mas a gente não apresenta esses personagens assim. Mas quando vai vir personagens que tiveram uma conotação negativa, se impõe a ideia de que eles eram negros. Já vi fazer isso também com Ismael, que foi filho de uma egípcia. Então todo personagem que tem algum tipo de maldição ou de conotação negativa, eles são colocados como negros, mas os que não têm não são. Perfeito, perfeito. É justamente essa visão racista mesmo, né? De colocar sempre o preto em situações de desvantagem, né? De coisa, como representação de algo ruim, e o branco como algo bom, né? Como algo puro e etc, né? Então, essa coisa é algo maligno, né? É algo maligno, porque, como a gente falou, né? A diversidade criacional foi feita por Deus, né? Deus fez pessoas que são imagem e semelhança dele, que fazem coisas boas e ruins, porque nós somos pecadores, né? Mas colocar uns seres humanos, por causa de sua cor, em situações simplesmente de desfavorecimento todo o tempo, é algo diabólico, é algo satânico, né? É o racismo, né? E o racismo é algo diabólico.
Sim, é verdade. Até porque a gente fala muito, especialmente em meios assim que dão mais ênfase a questões de ações do espírito. No caso evangélico, há mais a questão pentecostal. No meio católico, há a renovação carismática. Há uma grande ênfase aos dons do espírito. Se fala muito em opressões malignas, em Satanás, em ações do demônio, mas não conseguimos, às vezes, associar essas ações que são de morte, que o diabo representa isso, ele é o primeiro pecador, ele é o pai da mentira, e a gente não consegue ver a ideia de que o racismo é uma coisa verdadeiramente diabólica. Às vezes vem Satanás agindo em coisas completamente neutras e aleatórias e não consegue ver a ação de Satanás direta na opressão de milhões e milhões de seres humanos ao longo de séculos. Exatamente, todo o espírito de divisão entre os seres humanos, todo o espírito de divisão entre a criação de Deus é o espírito maligno. E não sou eu que estou falando, né? A Bíblia é quem diz. O espírito de dissensão, o espírito de inveja, todas essas coisas são obras da carne. Então, tudo que representa isso, tudo que leva a isso, é diabólico, né? Então, é essa sacada que eu tentei trazer, né, com o meu livro, é justamente perceber o que a Bíblia vai trazer com relação a esse tema, o que a Bíblia fala sobre isso, né? O que é o racismo e como é que a gente pode interpretar a luz da Bíblia? A gente deve interpretar primeiramente como pecado. Pecado é tudo que desagrada a Deus, tudo que foge da lei do Senhor, tudo que foge do que o Senhor fez para as coisas, de como o Senhor fez para as coisas caminharem. E, obviamente, né, se é pecado, é algo que vem não de Deus, né, mas que vem do inimigo de Deus, né, que é justamente do diabo. Então, é obra da carne, é algo diabólico, e a gente precisa chamar as coisas pelo nome para que a gente possa ter ações mais efetivas com relação ao problema. Então, se a gente maqueia o problema, a gente não vai chegar a uma resposta realmente que realmente combata o problema. Então, é necessário que a gente chame as coisas pelo seu nome. Então, é diabólico, é satânico, é pecado. E é crime também. Aqui no Brasil, a escravidão começou muito cedo no processo de colonização, a escravidão negra, no caso, que é a escravidão nativa, principalmente da área dos tupis, que eram os que viviam na margem da costa. Começou praticamente logo na chegada, mas já em 1550 já começam negociações de tráfico de escravizados para o Brasil. E a igreja nunca se posiciona, no caso da Igreja Católica, nunca se posicionou muito claramente em relação ao tráfico negreiro durante esse período. A maioria das bulas que se destinavam sobre escravidão, tiveram umas 3 ou 4. Tem um exemplo clássico que é a Comícios Nobis do Eugênio II, que ele fala explicitamente que não se pode escravizar indígenas nativos das Américas. Antes disso, no século XV, quando já tinha começado a se espalhar, assim, quando tinha começado as grandes navegações nas Ilhas Canárias, ali pela costa de Ceuta, ali no mar Mediterrâneo, norte da África, já se tinham alertas de que não se podiam escravizar os nativos dali, mas durante o tráfico negreiro a igreja infelizmente pecou por uma omissão, e não só em omissão, mas acaba que as ordens religiosas no Brasil participaram desse processo escravista. Era normal que padres tivessem escravos, que ordens religiosas tivessem escravos. Eu tenho um livro aqui, que é até recente, é uma tese de mestrado, de um colega de faculdade meu. O nome dele é Vitor Hugo Moreiro Franco, e o nome dele é Escravos da Religião, que ele faz um aparato perdão. Ele faz uma pesquisa que é inédita, porque esse tipo de pesquisa não costuma ser feita, sobre escravidão em ordens religiosas. Ele pesquisou sobre a fazenda de São Bento do Iguaçu, que era onde hoje fica entre Nova Iguaçu e Duque de Caxias, aqui no Rio. Você até teve lá recentemente, Jacira. E era uma fazenda que pertencia à Ordem de São Bento, aos monges beneditinos. E ele faz um estudo sobre os escravos, sobre a vida dos escravos que tinham lá, como era a rotina desses escravos e como eles eram tratados como fiéis pelos monges. Isso não aliviava os castigos e a vida de cativo que eles tinham.
Mas você vê que a que nível de confusão que chegava a, o nível de confusão que gerava a escravidão aqui, o quanto o cristianismo no nosso país acaba com uma marca tão profunda dessa divisão racial que você vê claramente em cidades históricas, quando você tem igrejas específicas para irmandades especificamente negras, e irmandades especificamente brancas. Por mais que alguns queiram colocar como se a gente nunca tivesse nenhum tipo de segregação, mas é visivelmente. Em Salvador mesmo tem a mais famosa de todas, que é a Igreja de Nossa Senhora do Rosário dos Homens Pretos. E quase toda a capital histórica, Recife também tem. Eu acho que João Pessoa na Paraíba também tem. Aqui no Rio também tem. O Papa Leão XIII, em 1888, fez uma bula específica dirigindo ao Episcopado do Brasil para que eles apoiassem a abolição da escravidão. Por isso que quando é a assinatura da Lei Áurea, quando há a assinatura da Lei Áurea, ele manda uma rosa de ouro à Princesa Isabel. Mas um ponto que eu queria chegar com tudo isso é falar dessa omissão da igreja, como é que a gente tem todo esse histórico, esse histórico de violência racial, de segregação racial, que é inegável, mas não tratamos, não discutimos, a igreja não se sente no papel de discutir, mesmo a igreja, tanto as igrejas protestantes, muitas delas que eu vejo, quanto a própria igreja católica também não inicia essas discussões, não pauta essas coisas. Eu acrescentaria ainda que há um revisionismo imenso acontecendo nos períodos atuais, onde as pessoas querem fingir que, por causa dessas declarações do Papa Fulano, do Papa Ciclano, e por causa de algumas atitudes da igreja, como se fosse uma utopia onde, na verdade, a igreja estivesse ali fortemente lutando contra a escravidão, quando, na verdade, sabe-se lá por quê, se não houve uma luta suficiente, eu acho que é uma grande omissão, mas na prática a gente vai ver a igreja funcionando normalmente com a sociedade como se aquilo fosse uma situação normal. E, enfim, só um acréscimo, que hoje há esse revisionismo, como se não tivesse acontecido. Gritante, como se a igreja católica nunca, como se a igreja no Brasil tivesse se oposto à escravidão e ao mesmo tempo convivido com 300 anos dela. Às vezes postam aquela foto que nem é tão famosa, veio à tona recentemente da missa em ação de graças pela abolição da escravidão. Tem gente que vai muito além disso, fala até de papo de virtudes da Princesa Isabel, que a família real não tinha escravos, o que era mentira, que é mentira, a família real tinha escravos sim. Eles aboliram, eles libertaram seus escravos antes, mas eles tinham antes. Também vale o ponto ressaltar também as ordens religiosas no Brasil emanciparam os seus escravizados antes da Lei Áurea, e foi em 1871. Mas, da mesma forma, todos esses arquivos ficam muito distantes normalmente, e é muito difícil acessar e pesquisar, e, por consequência, fica difícil trazer à tona essas discussões. Sim, nós temos um legado de muita omissão, né, da igreja com relação a isso, não apenas omissão, mas também participação efetiva na escravidão, né? Parte dos escravos que eram trazidos ao Brasil também eram destinados às igrejas, né, para poderem servir aos padres e às pessoas que estavam dirigindo as lideranças eclesiásticas daquela época. Então, a igreja esteve presente, né, também junto na questão da escravidão. Os padres, as pessoas que iam juntos também, inclusive nos navios negreiros, no tráfico de escravo, também para poder benzer as pessoas, enfim, existia todo um problema existe um problema histórico com relação à participação ativa da igreja com relação à escravidão, né? E também, quando a gente fala sobre abolição, a gente não tem assim uma expressão
forte assim da igreja com relação a isso, né? A igreja se beneficiava, né, de todo esse sistema, né? Então não teve assim uma participação efetiva. Dos cristãos que também se opõem à escravidão, existiram alguns, é claro, né, que se oporam à escravidão, mas essas pessoas elas são exceção e não a regra daquela época, né? A regra era que a igreja estava omissa, né? Existia uma pessoa ou outra, mas essas pessoas, inclusive, sofreram também perseguição naquela época. Então, é uma coisa muito complexa e é uma história muito triste assim da igreja, né? É uma parte muito triste da história do cristianismo que não tem como a gente fingir que não existe, né? Então, sim, existe um revisionismo, né, com relação a esse tema. Algumas pessoas querem dizer que, na verdade, a igreja sempre esteve presente, que sempre lutou, mas não tem base histórica para isso. Na verdade, é muito melhor a gente admitir o nosso erro, se arrepender e começar a lutar realmente, né, pela vida das pessoas que estão vulneráveis, né, e assim a gente ser corpo de Cristo, realmente, fazer o que Jesus nos chamou para fazer, do que tentar justificar algo que é injustificável. Então, não tem para onde correr. Realmente, a igreja esteve omissa e cabe a nós, né, cristãos de 2022, cristãos do século XXI, fazermos diferença, né, e fazermos a nossa parte, porque igreja é eu e você, né? Jesus disse que não habita em templos feitos por mãos humanas, então nós somos o corpo de Cristo, né? Eu e você. Então, o que a gente puder fazer, né, para não cometer os mesmos erros de anteriormente, né, dos tempos passados, isso é bom, né? É bom e agradável. É justamente isso. A gente poder pedir desculpas dos erros que a gente cometeu, a gente poder pedir, admitir que nós, como igreja, como corpo de Cristo, não só os leigos, mas as autoridades eclesiásticas erraram, falharam, foram omissas, foram praticantes da escravidão também. Isso é muito importante e é muito grave quando a gente começa a querer trazer o discurso, querer falar sobre isso, querer lutar contra o racismo. E aí a gente vai ver pessoas também dentro da igreja dizendo que não precisa, que já está bom. Então, a gente fez pouco no passado, tenta fazer algo no presente e nos dizem que já está bom. E aí, quando com muita luta alguém consegue fazer algo no presente, aí no futuro as pessoas que não querem que haja nenhuma mudança olham para trás e dizem: tá vendo? Nós sempre fizemos alguma coisa. Então, os abolicionistas eram uma minoria. As vozes abolicionistas... as vozes abolicionistas dentro da igreja, elas eram uma minoria. Então, elas... enfim, era difícil, né? Você falar contra aquele sistema todo que estava acontecendo. E transpondo aí para uma questão, saindo aqui do Brasil, né, da colonização portuguesa, da América Portuguesa, na América Inglesa e depois já com a independência, né, das 13 colônias, que formaria o que hoje é o país dos Estados Unidos da América, tem até hoje, né, a organização da Ku Klux Klan, né, KKK, que é um grupo declaradamente racista, né, que é religioso, né? Então, são cristãos agindo como demônios, né? Pessoas que dizem professar fé em Cristo, agindo de forma completamente racista, perseguindo, matando. E até hoje, né? Até hoje a Ku Klux Klan existe. Não sei se mesma intensidade, como era no século XVIII, no século XIX, mas existe até hoje. Isso, pois é. Não é da mesma intensidade, né, que os tempos passados, porque hoje em dia já existem leis, né, que estão dando mais proteção à minoria, às pessoas que sofrem com essas pessoas. Mas existem, eles fazem ataques vez por outra, é terrível essa realidade, né, do que foi construído. E não só nos Estados Unidos, por exemplo, mas isso influencia todo o mundo, né? Então, aqui no Brasil também existem algumas pessoas que se dizem supremacistas, né? Tá rolando o BBB, eu não assisto, mas eu tenho Twitter, né? Então eu vejo algumas coisas, né, que as pessoas compartilham e eu acompanho o debate, né? Porque é um debate com relação a algo que é cultural,
do Brasil, e é importante a gente estar a par, né? Porque muitas discussões nascem disso. Então, eu estava vendo com relação ao debate, e tem 3 pessoas negras, tem várias pessoas negras participando, né? Mas 3 pessoas negras que sofreram racismo, né? De uma pessoa do Rio Grande do Sul, e que a polícia descobriu hoje que essa pessoa é, primeiro, do Rio Grande do Sul, né, como eu falei, e que essa pessoa se considera supremacista branco. Então, essa pessoa vem dos ideais de Ku Klux Klan e acredita que, por exemplo, aquelas pessoas, segundo essa pessoa, né, ela criticou dizendo como é que macacos, como é que pessoas pretas poderiam estar na televisão. Não sabia que pessoas pretas poderiam estar em programas de televisão. Nossa, meu Então, Deus. a gente consegue... Pois é. Então, a gente consegue perceber que são ideais, né, que nascem em determinados locais, mas que se invadem para o mundo todo. E que, por mais que a gente esteja evoluindo, sim, com relação aos problemas, com relação às coisas que existem, mas é uma coisa que a gente sempre tem que estar atento, a gente sempre tem que estar olhando e combatendo, né? Porque existe e está aí, né? Então, é bem tenso. Acho que isso é um grande problema nosso também, né? A gente fica situando, fica situando muito e focando muito exemplos de fora e não olha para os exemplos daqui. Às vezes acha que não vai ter algo na mesma gravidade aqui, mas pode ser muito pior. Pode acontecer, acontece e acontece muito pior e às vezes a gente não olha. Sim, quando a gente vai falar mesmo sobre essa questão dos cristãos lutando contra isso, e foi um exemplo que a Jacira trouxe muito no livro dela, e eu vejo que nas redes sociais ela também traz bastante, que é o exemplo do Martin Luther King, que ele foi um cristão, ele foi um pastor, e ele foi também um grande ativista do movimento negro, e eu acho interessante a comparação que ela fez entre o Martin Luther King e o Malcolm X, né, que seriam pessoas que tiveram objetivos parecidos, né, que era, enfim, a luta pela igualdade, pelo fim das opressões, mas maneiras de agir muito diferentes por conta de convicções pessoais deles. E eu queria que a Jacira falasse um pouco como é que ela vê que o cristianismo agindo, né, na vida do Martin Luther King. Eu acho até que, quando a gente vai falar né, de como a igreja recebe esse tipo de ativismo, eu fiquei sabendo depois de muito tempo que o Martin Luther King era cristão. Eu escuto muito mais as pessoas de fora elogiando e falando do Martin Luther King do que os cristãos. Perfeito, verdade, né? As pessoas de fora falam muito mais do King do que nós mesmos cristãos. Na igreja, a gente tem uma questão que, inclusive, você até falou, né? Que as pessoas que se levantam contra essas injustiças, elas são reprimidas, né? Primeiramente, depois se gaba, né? Como se a igreja tivesse feito aquilo, mas se reprime essas pessoas. Então, Martin Luther King, ele sofreu muitas repressões das igrejas brancas, né? Uma das cartas mais famosas dele é a carta de Birmingham, né? Que ele envia porque ele recebeu uma carta de alguns pastores brancos de Birmingham, eles assinaram uma carta dizendo para que Martin Luther King ele tivesse mais paciência na sua luta contra a segregação. E aí Martin Luther King escreve uma carta de volta para ele, onde ele denuncia esse silêncio das igrejas brancas e essa repressão dessas pessoas com relação a quem está tentando fazer algo. Então, Martin Luther King, ele é acusado de várias coisas, né? Ele foi o cara mais grampeado, né, pela FBI, o americano mais grampeado de toda a história de atuação do FBI, e houveram várias mentiras, né, que o FBI inventou sobre ele, justamente para manchar a reputação dele, e assim ele não ter tanta força, né, na luta contra o racismo que ele teve. Ele foi morto, né? Ele morreu porque ele foi assassinado, né? Isso é uma coisa interessante ser dito. Embora ele fizesse uma luta, né, de forma pacífica, ele baseou a questão da sua luta pacífica a partir de Jesus Cristo, a partir de Mahatma Gandhi e também de uma outra pessoa, mas que eu me esqueci agora o nome de uma outra pessoa, mas são 3 pessoas que ele usa como referência, assim, da mentalidade, do que forjaram a mentalidade dele na luta pacífica dele, mas ele foi morto. Por quê? Porque as pessoas que lutam pela vida das pessoas que são esquecidas intencionalmente pelos governantes, pelo sistema, eles incomodam, né? Então, Martin Luther King incomodava. E Martin Luther King, na época que ele fez o seminário, ele fez num seminário liberal,
num seminário que não era conservador. Não porque o Martin Luther King não fosse conservador, mas porque os seminários conservadores eram todos elitistas, né? Eram todos brancos, e nesses seminários, nessa época, o Martin Luther King não podia estudar lá porque era um seminário de gente branca. Ou seja, ele não podia entrar nesses cantos. Ele era preto, ele foi preto, ele é preto, e ele não tinha como entrar nesses cantos porque havia segregação nos Estados Unidos. Então, ele fez o seu seminário, né? Ele se formou como teólogo, ele era pastor, a partir de uma teologia, a partir de uma faculdade que era liberal. Então, muitas dos crentes, eles pegam muito mais desse ponto de que Martin Luther King é liberal, não sei o quê, e ele não tinha nada liberal, né? Claro que tem uma coisa ou outra que ele coloca, e assim, todos os teólogos, quando a gente vai ler, tem suas contradições. E tá tudo bem, né? Não são Jesus. A gente não pode esperar do ser humano que ele seja Jesus. Mas na ética geral de Martin Luther King, é uma ética de Jesus. Os ensinos de Martin Luther King, os livros de Martin Luther King são ensinos de Jesus. Mas as pessoas pegam em pontos contraditórios justamente para colocar tudo a perder. Então, o mundo, né? Aqui que eu coloco, falando do mundo como as pessoas seculares, né? Elas usam eles usam de Martin Luther King, falam de Martin Luther King, usam das palavras de Martin Luther King, da luta de Martin Luther King, muito mais do que os próprios cristãos. Eu tenho visto as pessoas falarem mais de Martin Luther King agora que eu comecei a falar intencionalmente mais de Martin Luther King. Eu faço questão de, no aniversário dele, de no dia do Martin Luther King, dia de feriado lá dos Estados Unidos, de quando tiver uma questão com relação ao racismo, sempre estar mencionando ele. E eu comecei a perceber que algumas pessoas começaram a ver muito mais essa questão de ler Martin Luther King e de ouvir as pregações de Luther King, mas que não acontecia. Então, isso é muito verdade, essa diferença, né, de luta, eles tinham o mesmo ideal de combate à segregação, de combate ao racismo que estava assolando os Estados Unidos, mas o Martin Luther King faz a partir desse discurso de ser pacífico, né? E a partir da ética de Jesus, inclusive, ele repetia os mandamentos de Jesus, tinha cultos antes das passeatas, tudo isso acontecia. Já o Malcolm X, ele tinha o ideal de revidar, né? Mas é importante também dizer que o Malcolm X teve fases, né? Ele começa o início da vida dele bem alienado com relação a essas questões raciais e tal. Ele passa a metade da vida dele de forma bem mais radical, e aí radicalizado mesmo, é nessa época que ele se opõe muito ao Martin Luther King, ele tem uma luta de revidar mesmo, de bater nos policiais, de não permitir brancos nas passeatas dele, etc. Era uma loucura. E no final da vida dele, ele se torna um pouco mais maleável, né? Ele integra brancos na luta, enfim. Mas nessa fase mais radical do Martin Luther King, não, do Malcolm X, ele se opõe muito ao Martin Luther King. Inclusive, eles viveram na mesma época e havia provocação do Malcolm X para com o Martin Luther King. Então, é a mesma coisa que a gente vê até os tempos atuais, né? As formas de luta contra o racismo, né? Existem várias formas. Existem pessoas que são pelo ativismo mais de paz, né? Já os outros que têm mais essa coisa de revidar, enfim. Olha, eu vou até fazer um papel de advogado do Malcolm X aqui, porque é importante visualizar nessa diferença da militância que o Martin Luther King tinha e que o Malcolm X tinha na própria formação da vida deles, porque o Martin Luther King Jr., ele é filho do Martin Luther King Sr., ele, que era um pastor, era o pastor lá de uma igreja batista em Atlanta. É monumento histórico lá hoje, inclusive, é todo um complexo em memória aos direitos civis. Ele é uma pessoa que teve acesso ao estudo, que era uma coisa muito difícil para um negro no sul dos Estados Unidos naquela época. Ele conseguiu ter uma formação universitária, ele teve toda uma visão de mundo diferente do que teve o Malcolm X, porque o Malcolm X, quando ele ainda era o Malcolm Little, ele perdeu o pai cedo, a mãe dele acabou
tendo transtornos mentais, foi trancado num sanatório, ele ficou órfão, passou na mão de muitas famílias adotivas, muitas vezes famílias adotivas brancas, onde ele não passava muito tempo e sofria enormes violências. E quando ele estava na prisão, ele foi acolhido pela nação do Islã, que não seguia um Islã ortodoxo, assim, um Islã Seria tal uma como o seita do Islã. Islã. Exatamente, era quase uma seita do Islã com uma ideologia própria que se usava da religião, né? Nem a religião em si. Tanto que o Malcolm X, ele Tipo a vai... Ku Klux Klan também, né? Que também é como se fosse uma seita do cristianismo. Dá para se usar dá para se usar essa comparação. Tanto que a grande virada de chave na postura do Malcolm X, que é pouco antes dele morrer, é quando ele viaja para Meca e ele tem um contato com um Islã diferente. E aí ele começa a enxergar a possibilidade de negros e brancos viverem juntos, conseguirem dividir o mesmo espaço e ter uma paz, porque ele vê isso em Meca. Ele vê muçulmanos brancos e muçulmanos negros rezando lado a lado, e para ele aquilo era uma coisa surreal, porque ele viveu o máximo do máximo da violência racial na pele e na vida dele. Então, essa postura impacta a militância dos dois. Acredito eu. Não é simplesmente a questão da religião, mas como cada um viveu e como cada um viveu o racismo na própria vida, na própria história. Sim, sim. Malcolm X era da periferia, né? Tudo que ele vive, inclusive da morte do pai. O pai de Malcolm X foi morto pelo pessoal da KKK, né? Da Ku Klux Klan, e eles mataram o pai de Malcolm X em um trilho de ferrovia, né? Puseram ele lá, passaram um trem em cima, né? Então, o trauma que o Malcolm X tem, né, com relação aos brancos, essa coisa dele ter tido experiências também da periferia, com drogas, etc., é uma realidade bem distinta da realidade do Martin Luther King, né, que teve uma família estruturada, aquela coisa toda. Então não é para comparar, né? Mas ainda assim a gente consegue perceber, né, muitas coisas. Existem pessoas que têm vidas bem difíceis, né, e ainda assim conseguem ter uma moral elevada, vou colocar nesses termos assim, né? Então, eu coloquei o texto nessa comparação dos dois só para que a gente pudesse perceber e mais trazendo mesmo para os tempos atuais, né, das formas de militância. Sim, é verdade. Então, a fé cristã, ela precisa andar lado a lado a luta antirracista. Não é simplesmente a gente dizer que Deus ama todos e a gente é todo mundo irmão, todo mundo é igual, e ignorar as particularidades de cada um. E não é simplesmente a gente dizer que já está tudo resolvido, todo mundo sofre racismo e bola para frente, nem a gente se escorar nas lutas dos outros do passado, enquanto a gente tenta apagar a memória deles, né? Eu acho interessante que eu acho que a Igreja Anglicana ela tem o Martin Luther King no seu calendário litúrgico, considerando ele como um mártir. E pouco se fala sobre o quanto ele foi mártir, porque a causa negra, a causa da igualdade, ela é uma causa de Cristo, ela é uma causa cristã. Então, gente, eu quero agradecer primeiramente a Jacira pela sua participação. Agradeço a todo mundo que ouviu até aqui. Agradeço, como eu falo, a banca, né, aqui presente. Esse é um tema muito importante. Falar sobre racismo, relações étnicas na igreja é algo de suma importância, né? Porque nós vivemos um país que passou 300 anos em processo escravista, uma economia baseada em escravidão, né? Sustentada pela escravidão negra. Então, falar sobre racismo na igreja, em grupo pastoral, na catequese, falar que, olha, racismo é pecado. Às vezes as pessoas se esquecem disso, falam de muitos outros pecados, mas ignoram que o racismo, que é algo tão latente na nossa sociedade, também é um pecado. Então, é isso. Agradecemos mais uma vez a presença da Jacira aqui, por ter aceito o nosso convite. E eu queria lembrar que o racismo existe, que ele faz questão de se mostrar em cada oportunidade que recebe, e que nós,
enquanto cristãos, não temos a obrigação só de não conceder essas oportunidades, como também de não nos calarmos diante de situações, porque atos comissivos e omissivos resultam nas mesmas coisas. Eu agradeço novamente a Jacira, agradeço a todos que estão escutando. E esse tema ele é um tema muito importante, é um tema que não pode ser esquecido e que não deve ser apenas um tema que a gente pega no calendário e na época de consciência negra a gente fala nas escolas e a gente trata brevemente sobre o assunto, mas a gente esquece no nosso dia a dia. Que a gente possa entender que faz parte da nossa doutrina cristã a ideia de que todos nós somos feitos à imagem de Deus e que não existem pessoas que refletem mais a imagem de Deus do que outras e que todas as pessoas foram feitas à imagem de Deus, que Deus ama a diversidade e que nós precisamos lutar contra esse domínio satânico, diabólico mesmo, que é o racismo. O racismo é pecado e o racismo é diabólico. Eu queria agradecer muito a Jacira por ter aceitado nosso convite. Esse episódio foi incrível. É muito bom poder discutir esse tema que é tão pouco falado. Acho que é até mais falado no meio protestante que no meio católico. E apesar de algumas informações às vezes serem até um pouco chocantes, como essa questão das ordens religiosas no Brasil terem tido escravos e isso era uma coisa comum, mas que sirva para nos conscientizar e saber que temos que ter essas discussões, não podemos fugir desses temas. Eles são importantes, são essenciais. Bom, pessoal, muito obrigada mesmo pelo convite. Foi muito legal conversar com vocês, poder falar do livro Estigma da Cor, o meu livro. O meu livro está na Amazon, vocês podem adquirir pela Amazon. Também está no Kindle Unlimited, então pode lê-lo pelo Kindle. E é isso, muito obrigada pela oportunidade e eu espero que seja um mover mesmo, né, a partir de ouvir esse podcast, a partir de ler o livro, uma forma de a gente pensar mais sobre esse tema à luz da Bíblia e de combater realmente o racismo a partir do Evangelho, a partir da ética cristã.